Olá, muito boa noite a todos, estejamos em paz. Nós vamos ver hoje do livro Em Torno do Mestre, de Pedro de Camargo Vinícius, um texto chamado O Mestre e o Discípulo. É um diálogo entre o mestre e o discípulo. Vamos ver o texto, iniciando com o discípulo perguntando: Senhor, sinto-me desalentado diante das iniquidades do século. Parece que jamais os homens se mostraram tão rebeldes à razão e ao sentimento como nesses tempos. E o mestre responde: Desalentado? Por quê? Duvidas acaso da segurança do universo? Desalento é fraqueza e falta de fé. E o discípulo diz: Quero ter fé, Senhor, mas vejo a cada passo surgirem tais impedimentos e tais embaraços à vinda do reino de Deus que o desânimo me invade a alma. E o mestre diz: És mais carnal que espiritual. A precipitação é peculiar ao homem. Quando o domínio do espírito se estabelece, o coração se acalma, serenam as paixões e a fé não vacila mais. A pressa é não só inimiga da perfeição, como também da razão. Os violentos e insofridos jamais arrazoam com acerto. O reino de Deus há de vir e está vindo a cada instante para aqueles que o querem e sabem querê-lo. A vontade de Deus há de ser feita na terra, como já o é nos céus. Espera e confia, vigia e ora. Não deves medir o curso das ideias como medes o curso da tua existência. Esta se escoa através de alguns dias fugazes, enquanto que aquelas se agitam no transcorrer dos séculos e dos milênios. E o discípulo continua questionando: Bem sei, Senhor, que deve ser como dizes. Eu supunha, no entanto, que a obra da evolução caminhasse sem intermitências. Por isso, queria vê-la em marcha ascensional, triunfando dos óbices e tropeços com que os homens, em sua ignorância e maldade, costumam cobrir-lhe o caminho. Esta vitória do mal sobre o bem, da opressão sobre a liberdade, me amargura e angustia. Tal vitória é certamente efêmera. Contudo, é um entrave à evolução. É uma pedra de tropeço que, não se sabe por quanto tempo, conservará o carro do progresso entravado. Mestre diz: enganas-te. A evolução é lei imutável. Não há forças, não há potências conjugadas capazes de a impedir, nem mesmo embaraçar-lhe a ação e a eficiência. Nem um só instante a obra da evolução sofreu interrupções na eternidade do tempo e no infinito do espaço. E o discípulo pergunta: Como explicas então, Senhor, a iniquidade, a tirania, a mentira e a corrupção que ora imperam na sociedade terrena? O mundo estará regredindo sob o influxo de tais elementos? E o mestre coloca: erras nos teus juízos, pelos motivos já expostos. Ignoras que é precisamente sofrendo iniquidades e suportando opressão que o homem vai compreender o valor da justiça e da liberdade?
Não sabes que só a experiência convence os espíritos rebeldes? Não vês como os doentes amam a saúde? Como os oprimidos sonham com a liberdade e os perseguidos suspiram pela justiça? Julgas que esta geração adúltera e incrédula se converta apenas com os testemunhos do céu e com as palavras de amor expressas no Evangelho do Reino? Supões que todos se amoldam à graça sem o aguilhão da lei? Em mundos como este, é preciso privar os seus habitantes de certos bens, para que se inteirem do valor da importância desses mesmos bens. Suportando injustiças e afrontas, vendo seus direitos postergados pelo despotismo, os homens aprenderão a venerar a justiça, subordinando-lhe os interesses temporais e tornando-se capazes de renúncias e de sacrifícios em prol de seu advento. E o discípulo pergunta, ele coloca, né? Começo a ver luz onde tudo se me afigurava escuro. Todavia, Senhor, seja-me permitido ainda algumas perguntas. E o mestre diz, pede e receberás, bate e se te abrirá, busca e acharás. E o discípulo pergunta, de tal modo a obra da redenção jamais se interrompe e, mesmo através de todas as anomalias, ela se realiza fatalmente? E o mestre responde, de certo, se assim não fora, a suprema vontade não se cumpriria e Deus deixaria de ser Deus. A evolução, no que respeita ao espírito, opera-se pela educação dos seus poderes e faculdades latentes. Ora, todas as vicissitudes, todas as lutas, todos os sofrimentos, em suma, contribuem para incentivar o desenvolvimento das possibilidades anímicas. Assim, pois, quer o espírito goze os salutares efeitos da prática do bem e da conduta reta, quer suporte as amargas consequências do mal cometido, da negligência no cumprimento do dever, da corrupção a que se entregue, ele estará educando-se e, portanto, evolvendo. Pelo amor e pela dor, sob a doçura da graça, ou sob a inflexibilidade da lei, caminhará sempre em demanda dos altos destinos que lhe estão reservados. E o discípulo continua, falas na santa obra da educação. Feriste, Senhor, o alvo, o eixo em torno do qual giram as minhas lucubrações mais acuradas. Compreendo muito bem a importância da educação. Vejo claramente que só a religião da educação, tal como ensinaste e exemplificaste, pode salvar a humanidade. Mas como vingará esta fé, se os dirigentes, os dominadores de consciências, aqueles, enfim, que têm ascendência sobre o povo, são os primeiros a deseducá-lo, a corrompê-lo, premiando os caracteres fracos e venais que se sujeitam aos seus caprichos e perseguindo os poucos que, capazes de sofrer pela justiça e pela verdade, pelo direito e pela liberdade, resistem ao despotismo do século? Tal processo de corrupção não invalidará, pelo menos por tempo indeterminado, a eficiência da educação? Aí o mestre responde, nada há encoberto que não seja descoberto, nem algo oculto que não venha a saber. Falas em processo de corrupção que poderá deseducar o povo. Ignoras, então, que o espírito educado jamais se deseduca? A lei é avançar e não retroagir.
Os que se submetem às influências dos maus e dos prevaricadores deixam-se corromper por falaciosas promessas. São espíritos fracos, egoístas e amigos da ociosidade, da vida cômoda e fácil. São os tais que entram pela porta larga e transitam pela estrada espaçosa e ampla que conduz à perdição. É possível que tais indivíduos se abastardem ao extremo, levados pelos corruptores de consciências, mas o dia do despertar há de chegar. Tanto maior será a reação, quanto mais o espírito se tenha degradado. E, às vezes, é o único meio de corrigir os cínicos, os hipócritas e os indolentes. E o discípulo pergunta: e os empreiteiros da corrupção, até quando continuarão entregues a tão abjeta tarefa? O mestre responde: eles são instrumentos inconscientes da punição. Os homens castigam-se mutuamente. São semelhantes aos seixos que rolam no fundo dos rios, arrastados pela corrente das águas. No começo eram ásperos e arestosos, mas, à força de se entrechocarem e se friccionarem, acabam alisando-se, tornando-se polidos e brunidos, como trabalhados por mão de artista. Cumpre notar ainda que a cada um será dado segundo as suas obras. O déspota de hoje será a vítima de amanhã, pois quem com ferro fere, com ferro será ferido. E o discípulo coloca: estás com razão, Senhor. És de fato o caminho, a verdade e a vida. És a luz do mundo. E o mestre diz: lembra-te do que eu disse. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo dos móveis, mas no velador, para que a todos ilumine. Portanto, não basta que me consideres luz, é preciso que se tornes luz. O discípulo diz: cada vez mais me arrebatas com a tua luz, aclarando os problemas da vida, tornando acessíveis a todas as inteligências os mais complexos problemas sociais. E o mestre continua: confessas que tens entendido o que eu disse. Bem-aventurados serás se puseres em prática os meus ensinamentos. Não te esqueças se o praticares. E o mestre conclui: trata, pois, de descobrir o reino de Deus em ti mesmo, no teu coração. Depois, procura implantá-lo em teu lar. Depois, em tua rua. Depois, no mundo. Não tenhas pressa. Confia e espera. Vigia e ora. Não penses em fazer o mais antes de fazer o menos. No universo, tudo é ordem e harmonia. E aí se conclui esse diálogo maravilhoso entre o mestre e o discípulo. Possamos tirar os ensinamentos desse diálogo e, como ele diz no final, colocá-lo em prática na nossa vida. Que Jesus nos abençoe, que tenhamos uma excelente semana.